Você já chegou no final do mês precisando de um pouco de dinheiro? Ou, por exemplo, você gostaria de começar a investir, mas nunca sobra nada? Se sim, este vídeo é para você. Nesse vídeo, eu vou apresentar para você 5 dicas valiosas de como sobrar o dinheiro. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de deixar bem claro para você não curtir, não compartilhar e também não se inscrever. Só faz isso se for algo realmente relevante para você, se você achar esse conteúdo muito bom. Do contrário, não se inscreva, não curta, não fale nada. Fique tranquilo, tá bom? Muito obrigado. Só faz isso se realmente você achar que é um conteúdo relevante, né? Vamos compartilhar coisa boa, não qualquer coisa. Beleza? Então, vamos lá. A primeira dica é: organize o seu dinheiro. Vamos supor o seguinte, que uma determinada pessoa ela tem algumas despesas como aluguel, alimentação, a diversão e ela ganhe um salário. Como que ela vai saber o que sobra, sendo que todos esses valores não estão planilhados, não estão organizados? Então, como que a gente faz? A gente acaba organizando. Coloca o quanto você ganha, quais são as suas despesas e no final você sabe o quanto sobra. Vamos supor que você gostaria que sobrasse R$ 100 no final do mês, certo? O que você poderia fazer? Você poderia aumentar uma das suas despesas, como por exemplo a diversão. Você está em dúvida, por exemplo, se você deveria gastar com aquilo ou deveria sair para fazer determinada coisa? Bom, você pega a parte da diversão que você tem, você aumenta um pouquinho, vê na planilha quanto que deu a soma e no fim você consegue sobrar o dinheiro, tá bom? Isso é a dica número 1. Vamos lá. A segunda dica, pessoal, é para você exatamente comparar os preços antes de você comprar. Porque quando você compara, você consegue ver um preço que está um pouquinho melhor e você acaba economizando um pouco de dinheiro. Com isso, você acaba fazendo com que o dinheiro sobre. Então, eu vou fazer um exemplo aqui com vocês. Eu estou aqui no Google Shopping, né? Então, vamos supor que, por exemplo, eu queira comprar um celular. Vou colocar aqui, ó, Samsung A15. Beleza. Samsung A15, eu vejo aqui que existem diversos preços. É claro, existem diversas configurações de celular, né? Então também vão ter diversos preços, né? Então a gente pode ver aqui um Samsung A15 por 1.269, um Samsung A15 por 1.700. Às vezes você está precisando de um celular desse aqui, com essas configurações, que não precisa da mesma configuração desse celular aqui. E com isso, ó, olha a diferença de preço. Você já economizaria um pouquinho de dinheiro. Com isso, nós conseguimos fazer com que o dinheiro sobre um pouco. Então, muita atenção na hora de fazer compra. Sempre compare os preços, sempre pesquise. A minha terceira dica, ela ainda está ligada à área das compras, certo? Bom, eu preciso muito que você venda as suas coisas, exatamente. Venda as coisas. Essa é a terceira dica. Venda tudo que você não usa mais. Às vezes você tem aquele skate que está guardado que você não usa mais. Às vezes você tem um fone de ouvido que está bom e você não usa. Acaba vendendo. E é bom assim porque você não acumula as coisas e além de não acumular, você acaba ganhando às vezes, sei lá, R$ 50 com algo, R$ 100 com outra coisa. Vai vendendo tudo, desapegando de tudo, porque assim você consegue também fazer com que sobre um pouquinho de dinheiro. Tá vendo? Você vai fazendo pequenos ajustes na sua vida e com isso você faz com que o dinheiro sobre, né? Nem que seja um pouco, nem que seja, sei lá, R$ 100 no final do mês. Com isso, você já consegue ir acumulando e gerando um pouquinho de dinheiro, né? Então vamos supor que você juntou R$ 100 todo mês, no final do ano você tem no mínimo R$ 1.200 fazendo algo muito simples, né? Fazendo coisas bem tranquilas de serem feitas, né? Nada exorbitante, nem nada do mais, né? Então é bem tranquilo utilizar essa dica. Minha quarta dica para você é para você fazer a sua própria comida. Você vê aqui que eu tô com um monte de receita aqui, né? Tô com um monte de receita fazendo várias pesquisas aqui. É porque é o seguinte, cara. Você tem que fazer a sua própria comida ou você tem que comer a comida que tem dentro da sua casa. Evitar utilizar muito iFood ou 99 Food, que existem vários aplicativos de comida para você pedir e tal, né? Mas só que com isso, às vezes você acaba
gastando muito dinheiro, ou às vezes saindo para comer em restaurantes no dia a dia, né? É claro que uma vez ou outra não tem problema fazer isso, mas só que você fazer sempre isso com constância, você faz com que muitas das vezes o dinheiro não sobre. Então, se você sempre levar sua comida, utilizar marmitas, você acaba fazendo com que o seu dinheiro sobre, entendeu? O intuito desse vídeo é isso, galera, você pelo menos economizar um pouquinho que seja, porque de pouquinho em pouquinho você vai caminhando, né? E minha quinta dica é: viva um degrau abaixo. Você não pode utilizar 100% do seu salário. Utilize menos. Utilize, por exemplo, 90%, 80% do seu salário. Nunca utilize 100%. Nunca viva no limite. Porque se um dia, sei lá, quebra o encanamento da sua casa, quebra a porta da sua casa, você não vai ter como consertar, você não vai ter dinheiro suficiente. Você vai ter que gerar dívida para consertar, para lidar com os imprevistos. Às vezes você pode ficar doente e você não vai ter o dinheiro suficiente para lidar com isso, né? Então sempre viva abaixo, igualzinho nesse desenho aqui, né? Que tem uma setinha para baixo. Viva um degrau abaixo. Que assim, vivendo um degrau abaixo, você acaba também economizando dinheiro e fazendo com que o dinheiro sobre. Essas foram as 5 dicas para você fazer com que o seu dinheiro sobre no final do mês. Então é organizar o dinheiro recebido, comparar as coisas antes de comprar, vender as coisas que você não utiliza mais, fazer sua própria comida e sempre viver um degrau abaixo. Bom, eu sou o Cabrito e eu tô aqui para te ajudar com o dinheiro.